Acesse agora mesmo memorizeabíblia.com. Canal Ricardo Oliveira. Curta, compartilhe e ative o sininho. Vamos então para fazer a primeira pergunta para o nosso participante aqui. Só quero lembrar você que, por favor, gostou do vídeo, curta ele, compartilhe nas suas redes sociais e não esqueça de ativar o sininho, tá bom? É muito importante você ativar o sininho, porque toda vez que eu publicar aqui um conteúdo, você vai ser notificado pelo YouTube. Curtir o vídeo, caso você goste, e ativar o sininho na opção todas as notificações, tá bom? Faça esse favor para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal Ricardo Oliveira. Quem será o nosso primeiro entrevistado dessa noite? Você sabe quem é? Quer fazer aí um palpite? Dar um palpite? Pois bem, o nosso primeiro entrevistado é lá direto dos Estados Unidos, diretor associado do Ike State, o querido pastor Dr. Alberto Tim. E a pergunta ela é complexa, polêmica e bem atual. Pastor Tim, muito obrigado pela participação, quero agradecer mais uma vez aí pelo apoio e por ter também aceitado o convite do canal Ricardo Oliveira. A pergunta é essa, eu vou ler aqui. Pastor Tim, Jesus vai voltar em 2027, no ano de 2027? Alguém pode estranhar, Ricardo, mas voltar em 2027 por quê? Pois bem, tem um adventista bem popular que, através de alguns cálculos, tem ensinado que nessa data a Terra irá completar 6.000 anos. Devido a isso, alguns acreditam que Jesus poderá voltar nessa data. Essa teoria procede? O interessante é que em Patriarcas e Profetas, página 342, Ellen White fala desse período dos 6.000 anos. Teria essa teoria base nos escritos de Ellen White e também na Bíblia Sagrada? Pastor Tim, como entender essa questão? Jesus volta ou não volta no ano de 2027? E essa teoria, ela tem respaldo no livro de Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 342? Parabéns ao canal Ricardo Oliveira pelos 100.000 inscritos. É uma grande vitória e eu tenho certeza que esse canal tem sido uma bênção para muitas pessoas em fala portuguesa, inclusive para você também. Poderia Jesus voltar no ano 2027, como algumas pessoas sugerem? A resposta para essa pergunta eu creio que nós temos em Mateus capítulo 24, verso 36, onde diz: a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. É óbvio que algumas pessoas argumentam, tá bom, nós não podemos saber o dia e a hora, mas o ano eu posso saber. Só que se você abrir a Bíblia lá em Atos capítulo 1, 7, Jesus responde a essa pergunta também, quando ele diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É certo que em um ano específico Jesus vai voltar. Qual ano será? Nós não sabemos. Agora, posso lhe assegurar uma coisa: pessoas que tentaram marcar um ano para a volta de Cristo ao longo da história do cristianismo, todas até agora estiveram equivocadas. Será que alguém vai acertar? Mas cada indivíduo que surge no cenário crê que os demais estavam equivocados, mas eu estou certo. Guilherme Miller, por exemplo, cria que os 6.000 anos terminariam no ano de 1843. Jesus não veio. Outras pessoas marcaram outras datas, mas talvez a mais comum foi em relação com o ano de 1996. Porque, afinal de contas, de acordo com a cronologia de Asher, um famoso cronologista irlandês, a criação ocorreu no ano 4004 a.C., então, projetando 6.000 anos especificamente, daria ali ao redor de 1996. Jesus não veio, aí veio a questão do ano 2000, que alguns criam que alguma coisa ocorreria, alguns até sugeriam o seguinte: 1000 virá, 2000 não passará, nada ocorreu. E agora essas pessoas estão encontrando novos ganchos onde pendurar suas especulações em relação com os últimos acontecimentos. Essa teoria de que Jesus poderia voltar, ou pelo menos os 6.000 anos terminariam no ano de 2027, deriva da ideia de que Jesus foi batizado no ano
27 de nossa era. Você coloca 2000 anos, levaria obviamente para 2027. Agora não é de se estranhar se essa data passar, não ocorrer, daí quem sabe o próximo ano seria 2031, porque Jesus morreu no ano 31. Ou então 2034, porque as 70 semanas terminaram no ano 34 da era cristã. O certo é que é mais uma dessas muitas tentativas de marcar datas para o fim do mundo. Embora as pessoas neguem, digam, não é bem isso, é só os 6.000 anos, etc. Mas de uma forma ou outra você sugere essa teoria para as pessoas. Jesus foi muito sábio ao evitar que nós especulemos sobre esse assunto. Ele diz que não sabia, creio eu, que ele estava falando como homem entre homens. E que hoje ele sabe. Mas ele disse naquela ocasião que nem ele e nem os anjos sabiam. Só que esses especuladores dos últimos acontecimentos já sabem. Ele não sabia naquela época, eles sabem. Agora, para quem é adventista do sétimo dia, os escritos de Ellen White têm um significado todo especial. Já em 1850, ela disse que nós não podemos marcar datas. Ela tem inúmeras outras citações que você pode encontrar em diferentes livros, mas talvez uma boa quantidade delas esteja no capítulo 3 do livro Eventos Finais. Ali ela diz bem claramente que a partir de 1844 nós não temos mais nenhuma mensagem baseada em tempo. E ela também diz que é Satanás que quer que a gente entre em especulações quanto a tempo. E quanto mais tempo a gente marcar, mais satisfeito ele fica. Só que a questão dos 6.000 anos, para começar, não é uma profecia específica. Ellen White falou várias vezes 6.000 anos, aproximadamente 6.000 anos, mas não com essa precisão cronológica, por exemplo, das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. Além disso, os cronologistas bíblicos mais conservadores dizem que 6.000 anos ali, ok, mas isso é uma questão que você não tem como espichar mais. 4.004 a.C. já é bastante curta. Se você tomar, por exemplo, as cronologias dos reis da Mesopotâmia, Assíria e Babilônia, por exemplo, você precisaria mais tempo até. E, além disto, Ellen White, no livro Evangelismo, as páginas 694 a 697, você tem ali uma seção onde ela fala sobre a causa da demora. Ela escrevendo no início do século XX, ali 1901, 1903 e assim, ela já dizia que a volta de Cristo estava atrasada, que se houvesse a igreja cumprido a sua missão ao mundo e seguido os planos de Deus, Jesus poderia ter vindo um pouquinho depois do ano de 1844, ou um pouco depois de 1888. Ellen White não poderia ter falado no caso de uma tardança da segunda vinda, se no cronograma divino isso ainda nem se cumpriu e temos que esperar esse pretenso término dos 6.000 anos no ano de 2027. Desculpe a franqueza, mas quem propõe essa ideia é outro especulador que não tem base bíblica e nem em Ellen White para isso. Ainda que a pessoa diga o seguinte, não, mas sabe que no passado não poderia se saber, hoje se pode saber. Não. Nem mesmo quando vai fechar a porta da graça. Ellen White diz que isso aí vai ser uma coisa que só Deus sabe. Haver evidências de que a porta da graça se fechou com as 7 últimas pragas, mas ninguém tem uma data para isso. Portanto, meu amigo, se você quer ser leal aos ensinos de Cristo e às declarações de Ellen White, por favor, não embarque nessa canoa de ficar marcando datas ou aceitar, por mais lógicas que pareçam e mais retórica a sua apresentação.
Nós temos que ser leais à palavra e evitar qualquer tipo de especulação quanto aos eventos finais. Lembrem-se que nesse contexto de crise que nós vivemos, à semelhança de muitas crises do passado, sempre surgirão profetas por sua conta, que falam sem ter sido enviados pelo Senhor. E você não pode ser um deles e nem mesmo apoiar esse tipo de iniciativa. Deus abençoe, nos mantenhamos leais à palavra de Deus, a Deus e a sua palavra. Deus abençoe. Obrigado, pastor Tim, pela resposta, que papai do céu te abençoe. Mais uma vez agradeço aí pela participação, tá bom? Adquira também o curso de homilética do professor Leandro Quadros e aprenda técnicas de como pregar e dar estudos bíblicos com mais eficiência e de uma maneira a impactar a vida das pessoas. Prepare-se e prepare a sua igreja para proclamar o Evangelho de maneira sólida. Peça já o Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.